Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, advogada criminalista e de família aqui em Aracaju, Sergipe. E nós estamos com esse projeto, agora é com eles, que consiste numa mobilização masculina pelo fim da violência contra a mulher, porque os homens não são todos iguais, certo? Quem não acredita que os homens não são todos iguais, assista essas lives que vocês vão ver. Homens maravilhosos, no sentido da palavra. Que tem homem que a gente chama de homem, que não devia ter direito de ser chamado de homem. Então, gente, essas lives acontecem toda terça e toda quinta às 20 horas, certo? O primeiro entrevistado foi o vereador Seu Marcos, aqui, ó, da Câmara Municipal de Aracaju. Foi uma live maravilhosa, muito divertida, foi ótima. O segundo entrevistado foi Dr. Francisco Lima Júnior, promotor de justiça daqui do estado de Sergipe. Outro maravilhoso. Foi muito bom. Gente, essas lives estão todas no meu IGTV e estão todas no meu Facebook, para quem é mais coroa como eu, que prefiro o Facebook. Eu prefiro mil vezes o Facebook do que o Instagram. Olha, o outro que a gente entrevistou aqui foi Manuel de Oliveira Júnior, pastor evangélico. Gente, foi ótimo essa live também, maravilhoso. Manuel, muito bom para a gente desconstruir, né, os preconceitos que a gente tem com relação a algumas coisas. A gente vê que em todo lugar tem gente boa. E hoje, hoje nós vamos conversar com ele. Olha, gente, Anderson Alves, pai Anderson de Oxóssi, do Centro Cultural Eru Querer. Gente, vamos agora para a conversa com o pai Anderson. Vamos chamar ele aqui, certo? Tá me ouvindo? Aí, tá vendo? Pronto. Agora, beleza. Pronto. Então, vamos lá. Antes de passar a palavra para você, chama você, né? Você é o cara jovem. Pode, deve. Então, antes de passar a palavra para você, quero lhe agradecer pela disponibilidade. Não fez nem questionamento, aceitou na hora, marcou o dia, foi maravilhoso. Érica que me deu a dica de chamar você, né, que eu estava procurando mesmo pessoas assim, e Érica é minha chefe. E aí, eu quero lhe agradecer mesmo por essa disponibilidade e gostaria que você agora falasse com quem está aí assistindo a gente e fale para a gente aí, quem é Anderson? Anderson, quem é você? E como é que você começou, a partir de que momento você começou a se incomodar e a perceber essa diferença de gênero? Porque às vezes a gente percebe e não se incomoda, né? E quando começou isso a acontecer com você? Então, fica à vontade aí. Olá, boa noite a todos e a todas, aos meus filhos e filhas que estão, e netos e netas que estão acompanhando a live. Que Oxalá abençoe, que Oxum abençoe, que Iemanjá abençoe, que Oiá abençoe todas vocês e todos vocês. E abençoe também Valdilene, que Oiá lhe abençoe. Amém. Veja, eu sou Anderson, tenho 49 anos, sou professor há 20 anos, atualmente trabalho na Secretaria Municipal de Educação, trabalho no MF Sérgio Francisco e lá sou um dos coordenadores, juntamente com a professora Fabiana, a professora Delma, de um projeto chamado Papos de Menina, que a gente trabalha com mutilação auto-suicida, né? Que é uma coisa que atinge 20% dos jovens no mundo e principalmente meninas. Lhe confesso que tem sido uma experiência muito interessante, né? E sou sacerdote do Centro Cultural Eru Querer, devido a esse sacerdócio hoje com o pai Lucas de Uxumaré e com mais 8 iniciados. Dentre elas, mulheres, né? IAs, como Mãe Mary, Mãe Luana e outras que eu espero que abracem também o sagrado feminino, como Mãe Luana e Mãe Mary abraçaram. Sou filho de Dona Josefa, de seu Otávio, tenho como irmã Jaqueline, Marcelo,
meu irmão Marcelo, nós somos em três. Sou também, procuro sempre que posso estar envolvido com teatro, com cinema, com música. Sou um homem também da cultura, das artes, procuro estar sempre envolvido. E também na militância política, né? Sou um homem que procuro militar e principalmente transitar entre essas bandeiras para que a gente possa manter as narrativas ativas em momentos como esse de necropolítica, né? Que as narrativas elas possam se manter vivas, possam se manter atuais, porque se a gente deixar morrer a narrativa, a gente deixa morrer a luta, e nós não podemos deixar a luta morrer. É verdade. Esse é um breve resumo de que eu sou. Quando é que começa a me incomodar? Sim. Começa a me incomodar dentro da minha casa em dois momentos. São três, eu gostaria de dividir em três momentos. Um que me marcou muito foi quando houve o processo de separação da minha mãe e do meu pai. Meu pai se separou, deixou a gente na casa de minha avó, era uma família grande, né? E meu pai deixou minha mãe e foi uma separação muito brusca, muito dura, muito dolorosa. Ali eu senti pela primeira vez, eu já tinha visto outras ações truculentas por parte de homens, mas ali foi a primeira vez que aquilo me atingiu, porque eu tive que, de uma certa forma, tomar conta de minha mãe ficou com depressão, né, se trata até hoje, minha mãe tem 81 anos, 82 anos, e uma guerreira, uma lutadora, né, que teve que assumir os três filhos, em situações de muita adversidade, que não vou entrar aqui em detalhes, mas isso começa a me incomodar aí, né? Esse é um primeiro momento. Mas até aí, eu tinha 20 anos, 18, 20 anos, eu não conseguia fazer as leituras ainda, estava entrando na universidade, no curso de História, ainda não conseguia fazer as leituras do que era aquilo, né, e as consequências disso. Um outro momento é com minha irmã Jaqueline, quando na cultura machista as mulheres têm que fazer tudo. E eu e meu irmão, nós fomos educados assim, né? Minha mãe nos educou assim, a família, minha avó educou assim, que mulher era quem fazia. E minha irmã começa a não querer fazer as coisas dentro de casa, né? E aí eu começo a procurar entender por que ela não queria fazer, né? A princípio vem aqueles rótulos machistas, aquela coisa, né, que você tem que fazer porque é mulher. E aí eu começo a perceber que tinha alguma coisa errada. Aí é quando eu também vou tomando conhecimento das coisas, vou tomando conhecimento da luta das mulheres, vou tomando conhecimento de algumas leituras, lá com Simone de Beauvoir, vou tomando conhecimento de Rosa Luxemburgo, algumas mulheres brasileiras como Chiquinha Gonzaga. Demorou a voar, mas quando voou, viu? Foi um processo longo, que foi mais ou menos entre os meus 18 e 22 anos, mas aí quando eu comecei a entender. Uma vez minha irmã me falou que não era mais virgem, e eu disse, sim, tudo bem, agora vamos para... sobre o que você quer me falar mesmo, então aquilo já não me impactou tanto. E aí eu comecei a perceber, e fui começando a perceber o sofrimento das outras mulheres. De amigas minhas, de tias minhas, de primas minhas, e aquilo começa a me incomodar cada vez mais, cada vez mais. E dentro do axé também, né? Uma coisa que começa a me incomodar, e a Mary é uma grande guerreira que abraça isso, né? E a Mary tinha sempre uma visão feminista de mundo, tal. E eu dizia, meu terreiro, logo na sua origem, ele era eminentemente masculino. Era 8, 10 homens, né? De mulher só tinha Alessandra, Mary e Patrícia, mas a única que tinha assim, pique para a luta era a Mary. Então eu disse, olha, Mary, eu quero chamar você para uma batalha. Esse terreiro ele não pode ser eminentemente masculino, e esse terreiro ele não pode estar o tempo todo na mão de um homem ou na mão dos homens tomando decisão.
Então, isso me começou a me incomodar muito, né? E aí é quando Mary abraça isso, né, de uma forma muito forte, né? A gente vai ter embates também, porque meus filhos e minhas filhas sabem que eu sou muito provocativo, entendeu? E eu disse, vou começar a usar os argumentos machistas com vocês, para provocar vocês, para que a indignação fique maior. Aí ela lembra bem disso. Eu digo, vou mostrar a você também que tem mulheres machistas e que defendem o machismo com força total, no discurso e na prática. Aí comecei. E aí fui conversando. Hoje, a gente tem dentro da nossa casa, o Sagrado Feminino, que é abençoado por nossa mãe Nanã, Saluba Nanã, coordenado por Mary e Luana, né? E Sim. Hoje a nossa casa tem uma representatividade masculina. Eu disse, a nossa casa vai ser representada fora mais por mulheres do que por homens. Mary, vamos, ela topou. E as mulheres têm uma representatividade hoje muito grande. São mais de 30 mulheres. E eu me orgulho de ser de um terreiro e ter um terreiro que partilha o poder com elas, não por uma obrigação, não porque queira ser melhor por isso e aquilo, mas é por entender que é assim que funciona dentro do sagrado feminino, através da força das iabás, dos orixás femininos, que empoderam as mulheres, das pombagiras, das Marias Padilhas, que também empoderam as mulheres, porque muitas vezes as mulheres são obrigadas, pelo que sofrem, a recorrer a elas, recorrer às Marias Padilhas, às pombagiras, recorrer aos orixás femininos, né, para poder aliviar a sua dor e o massacre que ela sofre e as imposições de uma sociedade machista como a nossa. Então são esses 3 momentos que eu gostaria de destacar. Por exemplo, a gente hoje tem uma peça que fala das iabás, que é feita por mulheres, dirigida por mulheres, coordenada por mulheres, né? Que é uma coisa que incomodou o Lucas. O Lucas logo estava dirigindo, agora disse, Lucas, não, agora vai ficar com vocês. Então, elas que coordenam, dirigem, produzem, dizem o que é e o que não é. Muitas decisões com relação ao universo feminino eu não tomo. As mulheres lá têm autonomia de tomar as decisões sobre elas, a não ser que precise de mim, né, em alguma coisa, mas muitas vezes é debatido, é discutido de maneira equitativa. Não é porque eu sou pai que muitas vezes eu tive que dizer bem assim, eu não quero que a minha palavra, por mais certa às vezes que esteja, mas ela seja sempre a que venha definir o caminho que as mulheres vão trilhar. Eu não quero, eu me recuso a fazer isso. Eu tive várias discussões com as mulheres, porque muitas das vezes algumas mulheres gostam de ser tuteladas pelos homens, e isso me inquieta. Eu disse, aqui não vai ser dessa forma, não. E aí, Mary topou essa luta e as mulheres, elas têm um poder de decisão e de força muito grande de representatividade política, cultural dentro da nossa casa. Uma coisa que eu observei, de todas as religiões que eu tenho conhecimento, as de matriz africana são as religiões onde a mulher tem seu espaço garantido. Sim. Né? Sim. Porque assim, você vê outras religiões que, por exemplo, eu tive em determinada igreja e uma das pessoas que me levaram para lá me apresentou a igreja e ela dizendo assim, me apresentando a igreja, eu digo, sim, como é que nenhuma mulher prega? Aí ela disse, não, o dom da palavra é do homem. Aí eu disse, como assim? Ela disse, a mulher é o dom da maternidade. Pronto, aquilo ali me acabou. Não que eu queira desfazer na religião de ninguém, entendeu? Mas assim, poxa, você vê, resumir uma mulher, a maternidade, né? Você resumir a mulher à maternidade, e a mulher pare inúmeros saberes, a mulher pare tanta coisa, e você resumir a mulher à maternidade, é um discurso que não cabe mais hoje. Né? E aí você vê, por exemplo, hoje tem algumas igrejas evangélicas onde mulheres pregam, né?
Mas isso é uma inovação que, por sinal, eu conversando com uma delas, elas dizendo que dentro do reduto tem todo um preconceito com mulheres que pregam, né? E mesmo assim, você falou aí no seu percurso com essa questão das mulheres que ensinam o machismo aos homens. Mas a gente não pode tirar leite, não tem como você tirar leite de pedra, porque assim, Eu olha, sei disso. as mulheres, elas são ensinadas, né? Aquilo, nós todos, eu, você, todo mundo que está aqui, nós todos e todas, somos criados submersas e submersos nas lamas podres do machismo, né? Então, assim, aos poucos é que a gente vai botando a cabeça para fora para respirar, mas a gente ainda se pega pensando, né? Algumas coisas aí, ninguém está pronto, então é uma coisa assim terrível. Então, muitas pessoas ainda não despertaram. E aí, por isso que as mulheres replicam o machismo, porque elas são ensinadas a isso, é isso que elas são ensinadas, e uma pessoa, principalmente as pessoas mais velhas, acreditam nessas coisas todas, né? Que precisa de um homem para tutelar, o que você acabou de dizer aí. E a nossa cultura, ela constrói isso, até na fala. A gente ouve muito essas coisas sobre as palavras, as pessoas acham assim, que palavra é besteira, que não sei o quê, mas as nomenclaturas, elas têm muita força. As palavras têm força. As palavras, elas podem construir pontes ou muros, né? E a gente tem que prestar atenção. Então, a linguagem é muito violenta com as mulheres. Quando chama uma mulher de mulher, quando ela casa, ela passa a ser mulher do cara, como se ela não fosse, né, mulher antes. E quando chama uma mulher de ex-mulher, quando ela não está mais do lado do homem, como se mulher fosse uma condição provisória. É incrível como o respaldo de uma mulher dado a partir do momento que ela está do lado de um homem. Tanto é que os homens de relacionamento abusivo, eles sempre dizem assim, você nunca vai encontrar quem lhe queira. Você nunca vai conseguir sobreviver sem mim. Você nunca vai achar como se a mulher precisasse, né, ter um homem, se não for ele que seja outro. E aí muitas mulheres com medo disso e não entendem que podem ficar só, como sua mãe ficou, né? Sim. Como milhões e milhões de mães ficam, né? E podem sim sobreviver, porque elas não são metade de laranja, nem são panela sem tampa. E a linguagem é um instrumento de poder, quer queira, quer não. Então, quando você fala com a mulher, eu vos declaro marido e mulher, você está dizendo que ela passou a mulher a partir dali. Antes ela não era nada, ela não era ninguém, ela era um extraterrestre. E depois dali ela passa a ser ex-mulher. E durante muito tempo tem mulheres que ficam sem sua identidade, perdem até o nome. Quem é a fulana? Ex-mulher de João, ex-mulher de Pedro. Então isso é muito importante, sabe? E você já começou a falar, mas eu queria que você falasse também sobre assim, o passo a passo de como você, enquanto ser humano, independente de ser o sacerdote que você é, mas a pessoa que você começou jovem, pelo que você descreveu aí sua evolução, e já deu uns voos, que olha, é o tipo de leitura que você já começou a fazer, tem gente que com 30, 40 anos não fez ainda. Então, assim, você já deu esses voos altíssimos, e no dia a dia, as primeiras coisas assim mais básicas, que você acha que um homem comum, independente dele ser formador de opinião ou não, mas no meio em que ele vive, algumas coisas que ele já pode fazer para ir combatendo, prevenindo, combatendo e enfrentando essa desigualdade de gênero, que é responsável por todas as mazelas que as mulheres sofrem, principalmente as mulheres negras. Eu queria que você desse uma ênfase também ao povo negro, sabe, na sua fala. Sim. Uma das coisas no cotidiano que o homem precisa fazer é entender que ele não ajuda a mulher. Se ele é casado, ele tem o dever de partilhar isso, né? De partilhar os sabores e dissabores de uma relação e da criação dos filhos. Isso é uma das coisas, dessas coisas. Outra coisa que é importante é conhecer o universo feminino, né? Eu sempre falo para os meus filhos mais novos aqui, sempre que eu posso, e os homens aqui, eles têm, nesse sentido, até por conta da questão, de algumas questões espirituais, que eu não vou me adentrar aqui, mas eu falo esse período, quando as mulheres estão com TPM, você precisa entender que é uma questão hormonal. É um período que a mulher precisa ter um companheiro, mas um companheiro no sentido de partilhar desse momento também.
Então, compreender essas questões que são do universo feminino, que é, que é diferente do universo masculino. Entender também, outra coisa que eu sempre falo, ó, uma mulher quando diz não, é não. E aqui a gente já começa de pequenininho. A gente viveu uma situação recentemente de um gurizinho que queria que a irmã disse não e ele não respeitou. Relação irmão-irmão. Aí nós já ensinamos. Se ela disser não, é não. Tem que respeitar o espaço dela. Então são coisas que no cotidiano o homem pode fazer, né? Compreender que homem sente diferente de mulher. Compreender que, por exemplo, às vezes a mulher ela não sofre só pressão em casa, ela sofre pressão no trabalho, ela sofre pressão na sociedade, né? Cansa de ver as mulheres sendo desrespeitadas socialmente todos os dias. No caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Entendeu? Então, uma série de pontos nesse sentido. Um outro ponto que eu ressalto é um homem ter a percepção de que a mulher também é um ser como ele e que ele, que se julga muitas vezes um ser forte, um ser onipotente, poderoso, isso e aquilo, ele pode possuir as mesmas fragilidades que uma mulher pode possuir, né? Ser humano. E aí eu não estou falando e dizendo isso, não é fala minha, não. É do psicanalista e filósofo Flávio Gigovati, numa obra que se chama Homem, Sexo Frágil, é uma interrogação, onde ele trata desses aspectos sobre a fragilidade. O homem também se compreender que ele tem fragilidades também. Tem força, mas ele também tem fragilidades. Então também entra um momento dele se autocompreender. E se autocompreender também enquanto ser, né? E aí ele também compreendendo que tem fragilidades, que ele chora, que ele tem desejos, que ele tem vontades, que ele é vaidoso, que ele pode ser vaidoso também, que ele tem os momentos dele. Quando ele começa a compreender isso e ele olha para a mulher e ele vê um ser que também tem essas vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades, ele começa a perceber a mulher como igual e não como superior. Uma outra coisa também, o homem pode perceber é que não é porque ele está numa relação de poder, seja ele professor, seja ele advogado, seja ele médico, seja ele, enfim, qualquer político, seja ele do que for, que ele tenha o direito de subjugar a mulher, seja do ponto de vista emocional, trabalho e sexual. Isso daí é uma das coisas que é importante se relacionar. Eu até tenho uma obra que eu gosto muito, que chama-se Sexo na Zona Proibida, que fala dessas relações de homens em relação de poder, né? De professores, advogados, padres, enfim, de vários tipos de sacerdócio. Então, essa relação isso precisa ser pensado. Outra coisa que é importante, o machismo ele é reproduzido na escola. A escola ela é machista. Então, isso precisa ser muito observado, isso precisa ser visto. Se a escola não é reprodutora disso. Muitas das meninas que eu acompanhei que têm problemas de mutilação autossuicida, muitas delas, de 20 casos que eu acompanhei, 3 eram abusos sexuais cometidos por homens dentro da própria família. Nos outros, você vê geralmente o quê? Nos outros 17, abandono afetivo, a ausência do pai no sentido afetivo. Isso é uma coisa que é extremamente importante, né, na formação de uma criança, na formação de uma menina. Observei muito isso.
Outra era as relações que os meninos terminam estabelecendo, querendo estabelecer, de poder dentro da escola sobre as meninas. Então, qualquer coisa é para bater, para espancar, sabe, é para humilhar publicamente, seja pela cor, seja pela se é gordinha, se é magrinha, enfim. Quanto a essas coisas. Na questão da mulher negra, uma das coisas que me chama muita atenção é a solidão da mulher negra, principalmente quando essa mulher negra tem filhos. Existe a solidão da mulher que tem filhos, né, que muitas vezes elas terminam, vou colocar assim, virando... Os homens só procuram elas para prazer, e da mulher negra mais ainda. Existe um livro chamado História da Vida Privada no Brasil, que ele tem um ditado popular que ele diz bem assim: a branca para casar, a índia para cozer e a negra para foder. Olha, aqui em Sergipe tem uma frase, inclusive uma das coisas que eu combato aqui junto com os meninos, que eles até no início falavam, hoje em dia muitos não falam, pelo menos na minha frente não falam, eles falarem eu corrijo na hora, que é a questão de vou ali pegar aquela nega. E nega é qualquer mulher. Isso qualquer mulher. Ouço pode ser loura do olho azul, né? Mas no sentido de depreciar. Né? No sentido de depreciar. Isso. Então eu ouço isso em espaços políticos, eu ouço isso em espaços de educação, eu ouço isso em espaços familiares, e isso é naturalizado. Isso, de uma certa forma, me preocupa, porque é uma das coisas que precisa ser combatida. E são pequenos discursos que são violentos. São violentos. Então tudo recai sobre a nega. Tudo recai sobre a nega. Tudo sobre a negra. Então, para a negra, a mulher negra é muito difícil um espaço de visibilidade dentro da sociedade. E quando ela consegue, ela enfrenta problemas. Para ela galgar o objetivo, ela tem que ter muita força, muita garra, porque senão atropelam. Porque estabeleceram alguns lugares para a mulher negra. Uma delas é o espaço da cozinha. Outra é o espaço da cama. Tá certo? E a gente vê isso quando a gente, por exemplo, tem um meio de comunicação que todos os anos, no mês de fevereiro, passa o ano inteiro expondo as mulheres mais lindas do mundo, que geralmente são brancas, loiras, de olhos azuis, mas na hora quando chega no carnaval, eles expõem numa vitrine mundial uma mulher negra dançando em cima de um púlpito, e isso são discursos que a gente precisa ser combatido. Então, precisam ser vistos, combatidos, precisam ser observados pelos homens. A gente precisa, homens e mulheres, estamos discutindo isso. Então, eu vejo muitas das vezes que a mulher negra ela é só, porque na hora das escolhas, né, os homens terminam optando pela mulher branca. O padrão que, inclusive, é imposto a ele é esse, a mulher branca, loira. É como se fosse uma passagem, um ingresso para ser aceito, né, no mundo. Sim. Eu até postei num grupo um dia desse, eu não estou aqui para dizer com quem A nem B deve se relacionar, mas é uma coisa para a gente observar, porque é um fato. E eu postei até no grupo, 30 homens famosos no mundo, homens negros e suas esposas. Então, 30 homens e as fotos deles, né, com as esposas. E assim, é como se dissesse assim, não basta ter a pele branca, tem que ser o cabelo louro. É uma coisa assim incrível. Né? Incrível. E muitas vezes essas mulheres... Mas eu não sei se a minha análise está errada, mas eu vejo aí uma coisa por uns dois lados. Por um lado, pode ser para ele que simbolize uma coisa de poder, mas por outro, pode ser uma baixa estima e um modo para ser aceitado em um mundo do qual ele nunca vai acessar. Por mais dinheiro que ele tenha, ele sempre vai ser visto pelo canto do olho. Então, quando eu olho para eles,
eu também penso da mesma forma, né? Eu tenho uma filha negra que é casada com um filho branco. Não, não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo em um discurso maior, mais amplo, como isso é visto. Por exemplo, os jogadores de futebol, em sua maioria, sim, você vê todos eles. sim. Então, tipo assim, é como se dissesse assim, conscientemente, eu agora sou aceito nesse meio social, eu agora sou branco, porque eu tenho uma mulher branca e meus filhos vão nascer E outra mais coisa, claros. as mulheres brancas que eles buscam são mulheres brancas que têm um poder aquisitivo inferior a eles. Isso. Ainda tem esse detalhe. Ainda tem esse detalhe. E outra coisa, esse é um discurso que não vem de agora, não. Esse é um discurso que vem de um projeto de implantação da República Brasileira, lá no final do século XIX, início do século XX, de embranquecimento da raça, da tentativa que Dom Pedro II teve de trazer os europeus para cá, para a região sudeste, nordeste, para poder eliminar o traço negro do nosso povo, né? Isso. Não conseguiu, graças a Deus, porque esse traço negro é muito forte, né? Esse traço da mulher negra que não está somente na roupa de ganho, que não está somente na cozinha, que não está somente, mas está nos espaços de advocacia, como você, está nos espaços de juízo, como médicas, como mulheres empoderadas. Mas no meu modo de ver, Valdilene, ainda é pouco. É claro. É muito pouco. Claro. É preciso... Sem dúvida. É preciso, por exemplo, dessas meninas que eu acompanho, as que têm uma estima mais destruída são as meninas negras. Justamente. E as profissionais também. Sim. Eu tô tentando fazer umas lives agora. Ana Bavon, que eu vou conversar com ela dia 21 de julho, ela é colunista da Forbes. E assim, eu quero conversar com essas mulheres negras que estão na história do poder, para as outras mulheres negras entenderem que o nosso espaço é onde a gente quiser. Chega de dizer que a mulher negra está na base da pirâmide, ela está na base da pirâmide, a gente sabe, mas vamos tirar ela de lá, sabe? Vamos parar com isso. Já chega. Eu acho que eu vou mais além, eu acho que está na hora da gente acabar com esse negócio de pirâmide. Pois é. Eu acho que a gente tem que entender que é circular. Quando a gente entender que é circular, a gente democratiza, mas para entender que é circular, é preciso que os que são invisibilizados e invisibilizadas sejam vistos e vistas. E sintam que podem, porque você vê assim, até pela postura, cabeça baixa, ombro caído, você vê assim, eu vejo jovens advogadas negras, quando você adentram, por exemplo, eu estou lá na UAB, elas chegam falando baixo, de cabeça, sabe? E de ombro caído, levanta a cabeça, você está aqui é sua casa. Esse lugar é seu, ninguém lhe deu, entendeu? Assim, então as pessoas precisam entender. Eu não estou dizendo que é só fazer isso, né? Que a gente sabe as variáveis que tem. Mas a gente precisa fazer isso, ensinar essas meninas a fazerem isso, né? Porque 43% dos lares brasileiros são liderados por mulheres sós e a maior parte dessas mulheres são mulheres negras. Então, assim, por que essas mulheres estão só? Cadê esses parceiros? Cadê esses homens? Cadê esses pais, né, que estão longe? Mas na hora de apontar é sempre assim. Então, é uma coisa assim que a gente precisa conversar mesmo mais sobre esse assunto. E quem não quiser que não ouça, mas a gente precisa conversar, esclarecer, principalmente. A gente tem que conversar com essas meninas, sobre consentimento, sobre afeto, sobre assim, encorajamento. Sabe? Encorajamento, sobretudo, encorajamento. De desafiar, a gente tem que ter mulher afrontosa mesmo. A gente não está aqui para ninguém achar a gente bonitinha, docinha, não. Nós estamos numa revolução. Quem está em revolução não pode ser doce o tempo todo, não. Ninguém vai chegar para dizer assim, olhe, tome o seu direito, toma aqui. Não, você tem horas que você vai lá buscar, com calma, tranquilo, mas tem horas que você vai ter que dar com o pé na porta, entrar e pegar. Entendeu? Então a gente tem que preparar essas meninas para isso. Para isso mesmo, dessa forma. Uma das coisas que, por exemplo, quando a gente começou a ritualística para Nanã,
E Nanã é esse orixá que até muita gente diz, mas Nanã não gosta dos homens. É o contrário. Nanã gosta dos homens. Nanã estava tentando livrar o reino dela da tecnologia de Ogum para poder preservar a tradição, porque os metais estavam infectando as terras de Nanã. E muitas vezes ninguém conhece essa parte do Itã que fala sobre isso. Então, quando a gente começou o Sagrado Feminino de Nanã, eu disse bem assim, olha, Mary, como é que a gente vai fazer essa ritualística? A gente conversou, disse, os homens vão todos para trás. Então os homens, eles sentam atrás das mulheres mesmo, né? E elas comandam toda a ritualística. Eu mesmo sou o que me sento lá mesmo, atrás mesmo. Bem atrás mesmo. E é muito, e para elas se inspirarem mesmo e buscarem a força das Iabás. Buscar nelas, e é uma discussão que a gente tem travado aqui em casa, é Simone de Beauvoir ou é Oá? É uma discussão saudável, é uma provocação que eu tenho feito, porque é preciso recuperar o matriarcalismo africano e indígena. É preciso compreender, porque se fala dos índios, mas não se fala das índias. Onde estão essas mulheres que estão inviabilizadas e que nos inspiram? Onde estão essas deusas brasileiras das nossas terras que devem nos inspirar? Assim como as deusas africanas, com o feminismo de Oxum, quando os homens resolvem tomar a decisão sobre a terra, ela bate o pé e diz, se eu não participar das decisões, as mulheres ficarão estéreis, os rios secarão, e vocês sentirão o peso da fome e da miséria. E foi isso que aconteceu e todos os homens tiveram que ir atrás de Oxum para que os rios corressem. Então é preciso recuperar também e retomar e buscar essa narrativa do sagrado feminino para inspirar as mulheres da nossa terra. Entendeu? Buscar lá na Virgem Maria, na Nossa Senhora da Aparecida, que muitas vezes o feminismo, o sagrado feminino, Nossa Senhora da Aparecida e todas as Nossas Senhoras é colocado numa coisa de, sabe, submissão, reverência, quando é uma mulher extremamente de luta, que teve e revolucionária para a época. E que teve que enfrentar um preconceito muito novo aos 14 anos de idade. Revolucionária, então, desafiadora e sob risco de morte. Dentre elas, fazer justiça a Maria Madalena. Né? Pela luta que ela teve e os bastidores dos quais ela organizava os passos de Jesus. E não é à toa que ele vai aparecer para ela. Eu estou falando dentro desses sagrados que muitas vezes foram abandonados, as deusas que foram abandonadas na nossa tradição. E elas precisam estarem na ponta, assim como são as deusas africanas, que muito nos honram. Foi você falar sobre Madalena, como Madalena foi uma mulher extremamente revolucionária, atuante, que patrocinava as caminhadas de Jesus, uma mulher que falava 6 línguas, uma mulher que tinha patrimônio, e o que foi que fizeram com ela para ela ser esquecida? Prostituta. Né? Como é que se faz para você excluir uma mulher de qualquer coisa e desacreditar? Ou é prostituta ou é louca. Né? E com ela foi feita as duas coisas e a história sendo contada até hoje assim, para desmerecer. Então assim, a gente vê esse desmerecimento de toda a história, toda a narrativa do mundo, onde tem mulheres, né? Que a gente sabe, as inventoras, as escritoras, as filósofas, que agora está tendo um resgate de algumas delas. Então, assim, é fantástico. Eu quero fazer uma proposta a você aqui, de fazer uma live com você sobre essa área. Porque, assim, eu não conheço, eu fiquei muito interessada sobre essa área do sagrado feminino na visão da matriz africana. Eu gostaria muito de marcar com você uma live para a gente falar só sobre isso. Uma das coisas que vai desconstruir o machismo dentro de mim são elas. Primeiro são as Marias Padilhas, a Maria Padilha, que é um ser que desce em mim, eu me emociono até de falar,
Porque até hoje as Marias Padilha são injustiçadas, mas é uma mulher espiritual que me mantém em pé. E um homem espiritual que é meu pai Oxóssi que me mantém em pé. Quem conhece ela, dos meus filhos, das minhas filhas que conhecem ela, sabem de que eu estou falando. Sabe? Então, o sagrado feminino vive em mim. Vive em mim, porque eu poderia ser muito bem um homossexual machista. Porque tem muitos homossexuais que são machistas também. Sim. Porque isso não tem. Isso é uma construção que está dentro de todos nós, como você bem colocou. O machismo é uma praga. E uma das coisas que é importante ver dentro do sagrado feminino, isso dentro de qualquer religião, mas na nossa especificamente, é quanto as deusas elas são empoderadas. Todas elas têm uma arma para se defender. Sabe? Todas elas passaram por histórias de tentativa de submissão ou dos homens ou de outros orixás masculinos. Exato. Então, essas narrativas dessas grandes mães, né, como tem o Itã das Grandes Mães, se você assistiu o espetáculo, a oportunidade de assistir o espetáculo, essa narrativa é uma narrativa que é importante ela ser construída, e das mulheres indígenas também, das deusas indígenas, porque Exato. você fala muito pouco, você me pergunta, meu Deus, onde é que estão essas deusas? O povo indígena, ainda a gente, o povo preto está tendo um resgate aos poucos, mas o povo indígena ainda não conseguiu, né, fazer isso. Eu quero mandar um beijo antes que eu esqueça pra Pureza, essa mulher Pureza. guerreira que eu sou apaixonado por Pureza. Pureza é segurança do Conselho Estadual. Essa parceira de partido aí, ela é muito parceira da nossa casa, a gente está sempre presente, é uma das pessoas que contribui muito para a militância das mulheres aqui na nossa casa. E sobre os vídeos, nós estamos com uma série de vídeos agora. A gente fez um sobre... São dois tipos de vídeo. Um a gente fez só com as mulheres falando sobre essa questão, que estava incomodando as meninas, então as meninas provocaram. E elas fizeram, que é sobre a questão da violência mesmo contra a mulher. E depois foi feito um outro só dos meninos. Eu não sei se você chegou a ver. Não, se você não chegou a ver, eu vou pedir para a Érica enviar para você os dois. E dos meninos aqui, né? E todos eles falam sobre isso, né? Elas falando sobre elas e eles falando sobre elas, né? E são dois vídeos que nos emocionam muito, por conta de que nesse momento a gente não pode fazer muita coisa. E nos chegam casos e relatos de violência contra a mulher. Eu ouço na mesa de jogo, eu ouço às vezes uma amiga que fala, o sofrimento de algumas filhas. Então tem esses dois vídeos que a gente colocou aí. E tem uma série de vídeos que eu estou fazendo. Deixa eu pedir ajuda, que eu estou com o auxílio aqui de Alexandro e Lucas aqui. Que os primeiros 4 foram Ori, vocês podem assistir, tá lá nos Catingas. Umbuto, Orixá e Eledá. Falando sobre Eledá, que é destino. Eu estou falando sobre essas 4 coisas, que é para justamente ajudar as pessoas nesse momento. E aí nós vamos fazer uma série de vídeos onde a gente vai estar tratando do sagrado masculino e também vai estar tratando do sagrado feminino. Eu estou me preparando. Tá no Instagram dos Catingas, né? Eu tô vendo, tá no dizendo Instagram aqui. dos Catingas. Me ajuda aqui, Alex, Arroba os Catingas. Os Catingas, arroba os Catingas, que é muita coisa. Érica botou aqui. Pronto, então está lá. Esses vídeos estão lá. E a gente vai estar falando. E eu aceito falar, sim, conversar com você sobre o sagrado feminino, mas eu vou manter a postura que eu mantenho dentro da minha casa. Eu só aceito falar se uma das minhas filhas falarem comigo. Porque o sagrado é feminino. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, aí eu peço a bênção a elas e peço permissão. A gente sempre faz assim aqui em casa.
Quando o homem vai falar sobre as mulheres, ele tem que pedir permissão para falar. Eu posso Claro. falar, então, pedir permissão às minhas filhas para poder falar sobre isso também junto com elas. A gente tem que prestar atenção, porque quando o papo tá bom, o tempo ali. A gente tem 5 minutos aqui. Eu queria que nesses 5 minutos você fizesse suas considerações e lhe agradecer imensamente por esse mestrado. Foi feito aqui em 1 hora. Muito obrigada mesmo. Valdilene, eu sou seu fã. Eu, todas as vezes que eu vou para assistir alguma conferência sua, alguma palestra sua, eu aprendo mais. Você é uma das pessoas que contribuem para que eu desconstrua mais, porque a gente não pode dizer que acabou com o machismo 100% dentro da gente, porque a gente se pega com algumas posturas, mas você contribui cada vez mais. Eu gosto quando você substitui as palavras. Você, nesse instante, fez uma guerreira, não, soldada. Quando você busca trazer novos paradigmas para essa luta das mulheres. Então, eu é que agradeço a você por esse convite. Não poderia recusar o convite de uma grande tenente, né? No sentido positivo aí. Uma grande guerreira também, uma abençoada dos orixás. E dizer a você que conto comigo sempre que você precisar. Viu? Conto com a nossa casa sempre que você precisar. Nós nos faremos presentes. Agradecer a todos e todas que estão aqui. Agradecer aos meus filhos e filhas que estão assistindo também a live, netos e netas. E dizer que a luta feminina é uma luta sagrada. Porque ela é uma luta que ela tem várias dimensões. Ela tem a dimensão do corpo da mulher, ela tem a dimensão da mente da mulher e ela tem a dimensão do espírito feminino, que eu considero as mulheres, na maioria dos aspectos, muito mais evoluídas do que nós homens. É isso. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. E agradecer deixa eu mostrar os meus dois amigos aqui que estão me entrando, meus filhos. Os assessores. Alex de Xangô. Alex de Xangô e Lucas do Xumaré. Alex Keogan e Lucas, que é pai de santo aqui, me ajudando aqui. Menino, muito obrigado pela assessoria. Sempre, Lucas está dizendo. Para mim é incrível. Lucas está dizendo que é seu fã. Lucas, muito obrigado, uma honra. Eu não busquei nenhuma assessoria feminina hoje, não é por nada, não. É porque a gente está operacionalizando uma série de coisas aqui, das quais as mulheres que moram aqui comigo, elas estão agilizando. Então, elas estão na frente, né, de algumas coisas aqui da casa, aqui onde a gente mora, não é no terreiro, não. E algumas outras estão também resolvendo questões de terreiro, questões no âmbito dos movimentos sociais. Eu gostaria de aproveitar só um minutinho aqui e falar do COP Vida, que é o Comitê pela Vida, né, do qual nós participamos, e dizer que nós estamos muito tristes com o que está acontecendo em Sergipe, e que com esse grande número de casos que tem crescido, e que eu espero que os governantes da nossa terra mudem o seu pensamento, mudem o seu ori e tomem uma postura de fechar mais as coisas, de segurar mais as coisas, porque a gente está num momento muito crítico no nosso estado e a gente precisa reverter essa história. Então eu quero mandar um abraço para o pessoal do Coop Vida, que está nessa luta e nessa batalha, para que a gente possa tentar reverter o avanço desse vírus que é tão nefasto, que chegou no Centro Cultural Iruquerê, acometeu pessoas. Agora mesmo tem uma pessoa que é parente de uma das nossas filhas, que está hospitalizada, entubada, uma senhora de 81 anos de idade. Então, as mulheres idosas e negras terminam sofrendo. Isso. Então, a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para esse momento, um olhar mais e também forte, uma posição mais forte, mais intensa, mais dura, porque se continuar assim, a gente vai demorar a sair. Tá? Era só isso.
Amém. Muito obrigado. Obrigada a todos e todas que estão aqui. Obrigado a você. E vamos marcar nossa próxima live. Vamos marcar a nossa próxima live. Pode marcar com as meninas, tá bom? Sim, tá ok. Um beijão mesmo. Boa noite. Boa noite. Fica Tchau, com Deus, tchau. axé. Que o Senhor Amém, lhe abençoe. As Iabás lhe Amém. abençoe. Amém. Amém. E aí, pessoal, o que dizer dessa live? Tem mais o que dizer? Nada. Só repetir o que eu falei. Um mestrado em 1 hora. Muito aprendizado. Eu adorei. Tenho certeza que todas e todos que assistiram amaram. Pelos comentários a gente viu, né? E vocês viram que Pai Anderson já fez a live vestido na camisa do laço branco, né? Que todos esses homens que vão fazer parte desse projeto, agora é com eles, ganharam uma blusa dessa. E vamos ver agora as fotos de Pai Anderson vestido nesta blusa.